Meu nome é Armando Stosenberg e são tantas as histórias na propaganda, é uma área em que realmente essas coisas, as coisas que você considera quase que improváveis e tal, elas sempre acabam acontecendo, está cheio de incidentes e tal, e às vezes a história é melhor do que o próprio fato, né? Uma delas que eu queria dividir com vocês é uma história que nasce de uma impossibilidade. Nós atendíamos um shopping center no Rio de Janeiro final dos anos 80 e nós fomos chamados por esse cliente e que nos pediu primeiro que desse um nome para o produto, aquelas coisas tradicionais. Para quem não sabe, né? Quer dizer, a agência participa muitas vezes desse processo desde o início, então tem essa vantagem de poder escolher nomes e discutir alguns assuntos até da pertinência do produto e assim por diante. Então, nós inventamos um nome chamado Barra Shopping, que acabou virando, né, o maior ícone hoje da área e virou inclusive até um próprio ícone da indústria de shopping center no Brasil, que hoje é gigantesca. E o caos começa no momento em que eu tenho uma ideia que eu levo para o cliente, que era fazer o lançamento desse shopping de uma maneira completamente diferente do que se fazia naquela ocasião, que é a ideia de ocupar um espaço inteiro, né, ou seja, o que se chama profissionalmente de break, ou seja, um espaço inteiro de publicidade na televisão, e que nós apresentaríamos um show de mais ou menos 3 minutos, que durava um break naquela ocasião, e com um detalhe apenas que eu chamaria assim de quase impossível ou missão impossível. Era fazer com que todas as emissoras, num determinado dia, num determinado horário, né, nós estaríamos no ar, no que se poderia chamar de uma cadeia regional, né? Não podia ser nacional, porque o shopping funcionava no Rio de Janeiro. Então nós íamos lançar pela primeira vez na história um shopping center e usar um produto qualquer que ocuparia esse horário. Então você imagina as dificuldades, né, de você estar na TV Globo, de repente na Bandeirantes tem que estar no meio do programa, a Record na ocasião não existia, mas existiam o SBT e assim por diante. Então isso era realmente uma operação logística, eu diria no mínimo complexa. Ela foi relativamente bem resolvida, não entrou rigorosamente no horário. O Boni, inclusive, pediu uma semana para pensar. O Boni era o diretor mais poderoso, o vice-presidente de operações da TV Globo, e achou a ideia muito bacana. Ele já foi publicitário, mas ao mesmo tempo a Globo, a gente sabe que tem aqueles horários fixos e tal, e que a novela, o Jornal Nacional era no horário do Jornal Nacional, não era por acaso. Bom, o fato é que, em princípio, se resolveu com todas as emissoras esse horário e tal. Então, realmente o cliente estava entusiasmadíssimo, todo mundo frenesi danado, e isso teve uma campanha prévia, que a gente chama de teaser, né, um pouco chamando, pela primeira vez, em cadeia regional de televisão, você vai tomar conhecimento de um fato extraordinário e tal. Isso ficou no ar mais ou menos 2 semanas, a cidade estava completamente tomada, né, de um certo frenesi em relação ao que era isso, que era realmente uma coisa um investimento em mídia muito forte, e num dia marcado, que era 8 horas da noite, que era o horário, então eu, por volta de 7h10, 7h15, tomo um banho rapidinho em casa para ir ao famoso shopping, né, para estar lá testemunhando a inauguração desse shopping. E eis que quando eu chego mais ou menos próximo, assim, quem conhece o Rio de Janeiro, o caminho que dá início, digamos assim, a ida para a Barra da Tijuca, que é o final do Leblon, eu percebo que há um engarrafamento razoável, que eu achava que rapidamente ia passar. Tornando a história mais curta, o fato é que eu fiquei parado nesse mesmo lugar aproximadamente uns 40 minutos. Quando eu olhei para o relógio, faltavam 16 minutos para que essa campanha se iniciasse, e eu já comecei a ficar desolado, né, com a ideia de que eu seria o único a não assistir, né, aquela ideia que eu tinha tido 3 meses antes e tal, tentando me consolar de alguma maneira. Minha mulher estava comigo e tinha um outro casal que nós estávamos levando de carona também, e literalmente o trânsito estava engarrafado, e o motivo do engarrafamento era exatamente o deslocamento de centenas de pessoas que haviam sido convidadas para essa inauguração e que estavam se dirigindo. Naquela época, os acessos à Barra eram até um pouco piores do que são hoje, mas de qualquer maneira sempre foi muito difícil. Eis que já completamente vendido e já triste, melancólico e tal, eu salto do carro, né, todo mundo parado, e de repente eu começo a ouvir, né, no meu carro, né, terminar a Hora do Brasil, que no Rio de Janeiro sobrevive até hoje, e às 8 horas em ponto eu começo a ouvir o jingle de lançamento do shopping, né? E quando eu olho em volta,
aproximadamente, sei lá, uns 500 automóveis estão todos ouvindo exatamente a mesma coisa que eu estou ouvindo. Então, foi um momento de emoção inacreditável e uma demonstração de como a propaganda pode ser uma coisa extraordinária. E as pessoas então começaram a dançar, né, no meio daquele engarrafamento. O jingle, que tinha 3 minutos, isso estava acontecendo no rádio também, e no rádio todas as emissoras, então não importa quem estava sintonizando quem, o fato é que esse caos, digamos assim, virou realmente uma coisa extraordinária e única, talvez, na história da propaganda brasileira, em que a ideia, né, foi muito maior, né, foi completamente sobreposta e ultrapassada, né, pela realidade, né? A realidade realmente deu assim, um show de bola. Então, é uma história inacreditável e que acabou virando primeira página de jornais e assim por diante, e foi um engarrafamento chamado de engarrafamento barra shopping, né, que foi um início de uma história espetacular, e cujo tema era barra shopping, shopping show, e daí então esse shopping show extrapolou completamente as paredes, digamos assim, do shopping.